Olá, gente querida, gente amiga que está sintonizada no nosso programa Minutos de Saúde, através do podcast da Rádio Remy. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios dois profissionais altamente gabaritados da CESAL, a Secretaria de Saúde, que é a Genar Arantes e o Rony Froz, que irão tirar dúvidas a respeito de muita coisa que de repente você tem em mente. Hoje você vai ser altamente esclarecido em nossa programação. Daqui a pouco eu toco no assunto que queríamos abordar, mas antes disso, quero agradecer a presença dos dois que aqui estão e já passar os microfones da Rádio Remy para a Genar, que é nutricionista, para realizar suas considerações iniciais. Olá, tudo bem, João Robson? Vamos falar hoje sobre um tema importante para toda a população, que é a obesidade. Vamos esclarecer algumas dúvidas. A Genar, muitas pessoas têm dúvidas com respeito a esse tema. É um tema que a gente ouve falar no rádio, acompanha na internet, na televisão, mas esclarece para a gente um pouquinho mais a respeito desse tema tão importante. O que seria, então, a obesidade? Então, a obesidade ela é considerada uma doença, né? E uma doença grave, não transmissível, uma doença crônica, caracterizada pelo excesso de peso. Obesidade não é apenas preocupação com a aparência, não é a pessoa que apenas se descuida, né? Ela é realmente uma doença e tem que ser tratada como tal. Eu gostaria que você que está acompanhando nesse momento esse podcast não saísse desse canal. Aproveite e compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que precisam ouvir esse tema muito importante que vai ajudar, vai auxiliar essas pessoas. Faça agora o compartilhamento nas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp. Dando sequência, Genar, como saber? É uma dúvida que eu tenho aqui também comigo. Se a pessoa ela está realmente acima do peso. Existem várias maneiras de avaliar o estado nutricional para saber se a pessoa está com peso normal ou se está abaixo do peso ou acima do peso. A maneira mais utilizada, o método mais utilizado, mais comum, mais simples que a gente utiliza é o índice de massa corporal, conhecido como IMC. Ele é simples de estar fazendo o cálculo, você tem que ter o seu peso atual e a altura. Então, o IMC, você pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Nesse resultado, quando o resultado for acima de 25, já é considerado excesso de peso. E quando acima de 30, já é obesidade mesmo. E a obesidade, ela divide em grau 1, 2 e 3. Né? A grau 3, que é quando o IMC está acima de 40, é considerada obesidade grave. Antigamente usava, né, o termo obesidade mórbida, hoje não se utiliza mais. A gente fala obesidade grave quando o IMC está acima de 40, tá? Mas lembrando que acima de 25 já está com excesso de peso e já tem que cuidar. Quero aproveitar o ensejo do nosso programa e mandar um abraço para a secretária municipal de educação de Campo Grande, que é a professora Elza Fernandes, para a professora Soraya Inácio de Campos, a nossa secretária adjunta, para o professor Valdir Lionel, que é o nosso superintendente lá da SUPED, superintendente de gestão das políticas educacionais, e para todos que fazem parte ali da Secretaria Municipal de Educação e você que nos acompanha de perto ou de longe. Dando sequência então à nossa entrevista de hoje, nutricionista da CESAL, que é a Genar Arantes. A Genar, por que ocorre a obesidade? A obesidade ocorre, são diversos fatores, né? Então, são fatores genéticos, metabólicos, nutricionais, psicossociais e ambientais, né? Principalmente aí o fator ambiental, né, de hoje, a gente sabe que tudo está relacionado à comida. Então, muitas vezes é muito diferente de antigamente, se a gente for pensar que o homem tinha que ir atrás da comida, e hoje a oferta é muito grande de alimentos, e muitas vezes alimentos altamente calóricos, e onde às vezes a pessoa acaba
se excedendo por algum motivo e ganhando peso, né? Então, principalmente no tempo agora, né, pós-pandemia, a alimentação, o gasto energético ficou cada vez menor, né? Pessoas trabalhando home office, crianças com aulas online. Então, cada vez justifica mais, né, as causas da obesidade, que é esse desequilíbrio energético, onde há uma alta ingestão calórica e uma diminuição no gasto energético, né? A gente chama isso de um balanço energético positivo e acontece o ganho de peso. Você colocou bem, antes o homem ia buscar a caça, o alimento. Hoje você pega o celular na palma da mão, você tem ali para poder escolher, né? Fora que o bombardeio de propagandas, né? E a pessoa acaba, muitas das vezes, agindo ali pela emoção, come demais, compra demais e acaba acarretando para a sua saúde um problema sério. Exatamente, né? E aí cada vez a gente vê mais sobre o profissional de educação física, o Rony, vai falar sobre essa questão, né, do comportamento sedentário que hoje muitas pessoas têm, ainda principalmente por conta desses fatores de pandemia, né? Pessoas trabalhando, sentada, crianças. As crianças antes tinham um gasto energético muito maior, né? Hoje apenas com aulas online, então não tem mais aquelas brincadeiras de antes, aquilo tudo que as crianças faziam e acabavam acabava não engordando tanto, vamos dizer assim, né? As aulas algumas escolas que voltaram, né, ao normal, elas não, por exemplo, as crianças não têm recreio, né? Isso não são todas as escolas, mas algumas. Então a criança lancha, come e fica ali na sala de aula, ou seja, não gasta energia, só ingere. Então só vai engordando, né? Exatamente, se contribui só para, né, esse balanço energético positivo e aumento do peso. Hoje, dia 21 de maio de 2021, estamos ao vivo aqui na nossa Rádio Remy, no nosso podcast. Para dar continuidade à nossa entrevista, vamos agora ao Minuto da Secretária, ao intervalo. Daqui a pouco eu volto com vocês. Agora são 8 horas mais 8 minutos. Nós temos um atendimento diferenciado, vamos dizer assim, para as escolas do campo. Uma matriz curricular diferente, nós temos uma equipe que acompanha as atividades das escolas do campo, dando uma prioridade, não só aos seus conteúdos, mas também na prática. No ano de 2019, nós disponibilizamos botinas para atender os alunos das escolas do campo, pensando na utilização dessas botinas na sua prática do dia a dia. Muito bem, de volta estamos. Acabamos de ouvir o Minuto da Secretária com a professora Elza Fernandes. Dando sequência à nossa programação, você pode mandar também um WhatsApp para o telefone 3318-3859. É fixo o número, mas é o WhatsApp Business. Você pode mandar a sua mensagem nesse momento para o 3318-3859 ou comentar abaixo da descrição aqui do nosso podcast. Agenar, quais as medidas no enfrentamento do excesso de peso e obesidade? Bom, são várias medidas que são necessárias, né, para a gente combater aí o excesso de peso e obesidade. As medidas mais eficazes e duradouras é a alimentação adequada e a prática de atividade física. Nas estratégias alimentares, o que a gente pode fazer, né, para melhorar a alimentação? Fazer o planejamento alimentar, né, em casa, fazer o planejamento. Pode ser semanal, né, do que você vai se alimentar durante aquela semana. Isso serve tanto para crianças quanto adultos. Porque a partir do momento que você está em casa ou você está no trabalho e você não fez o planejamento, você não tem aquele alimento, por exemplo, saudável, uma fruta ou outro alimento saudável, é a hora que você
vamos dizer assim, burlar a sua dieta, a sua alimentação saudável. Você vai, um exemplo, se você não comprou fruta durante aquela semana, você vai comer à tarde, está com fome, e às vezes vai comer algum alimento nem um pouco saudável, muitas vezes calórico, e aí já vai começando a alimentação ficar errada. Então, esse planejamento é muito importante, semanal, né, para compras de verduras, de frutas, né, que são alimentos mais perecíveis, que estragam rápido. Então, é importante estar planejando. Quem trabalha, por exemplo, fim de semana, às vezes, né, visitar uma feira, né, que nós temos bastante aqui em Campo Grande, comprar frutas, verduras, fazer a questão da higienização, né, dos legumes, que fica muito mais prático. Às vezes você chega à noite do trabalho, né, pretende comer uma salada, fazer uma comida, e às vezes se aquilo ali se você não tiver, ou se às vezes não estiver limpo, você às vezes acaba, por cansaço, acaba deixando. Então, se tiver, a gente fala pré-preparada, né, a comida estiver já mais planejada mesmo, né, como essa questão dos legumes higienizados, isso vai facilitar bastante você ter uma alimentação saudável, tá? Mesmo em casa ou fora. Quem trabalha fora, né, se precisar levar alguma coisa, se planejar para ter uma alimentação saudável, facilita bastante. Sem planejamento não tem como isso acontecer. Planejamento é fundamental na vida em todos os aspectos, principalmente na saúde. Você que está acompanhando esse programa, eu tenho certeza que o que a Genari está falando nesse momento aqui no nosso programa está ajudando muita gente. Falando nisso, abaixo aqui da descrição do nosso podcast, nós temos um link para você baixar no seu celular agora o aplicativo da Rádio Remy, lá no Google Play. Lembrando que é somente para celular Android. Logo abaixo aqui do nosso podcast tem esse link. Instale agora, porque você também pode acompanhar todas as programações na palma da mão. Dando sequência ao nosso programa hoje, Minutos de Saúde. Já vamos falar com Rony Frost, profissional de educação física. Outra estratégia, né, muito importante é incluir frutas, verduras e legumes na alimentação diária, né? Parece assim algo simples, mas a gente observa que tem muitas pessoas que não comem, né? Não comem salada, não comem verdura diariamente, frutas também. Então, assim, o ideal seria que em torno que a gente comesse pelo menos 5 porções dessas hortaliças, né? Os vegetais por dia. Isso não é tão difícil, né? Se a gente comer na hora do almoço e no horário do jantar, ter uma salada ou legumes cozidos, refogados, da maneira que a pessoa preferir, aí já são 2 porções por dia. E incluir 3 frutas, né? Pode ser uma de manhã, outra fruta no lanche da tarde, outra no período da noite, por exemplo, já dá aí em torno de 5 porções diárias, já ajuda bastante. Então, é uma maneira simples de você já estar melhorando a sua alimentação. Outra questão é você preferir refeições preparadas em casa, né, baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. É claro que hoje tem opções de restaurantes saudáveis, mas a gente pensando em restaurantes comuns mesmo, né? Muitas vezes é alguma alimentação que seja simples, que seja um exemplo, um arroz e um feijão. Quando você come fora, aquela alimentação pode ter mais gordura, pode ter mais sal, né, do que você precisa. Então, assim, sempre que possível, né, a alimentação preparada em casa. É claro que isso não precisa ser todo dia, sempre vai ter as exceções, mas eu falo assim no dia a dia. Então, quem puder, né, é sempre melhor preparar as refeições em casa. Outra questão, né, é diminuir os doces, né? Isso aí vai principalmente para as crianças. As balinhas, os pirulitos, chocolate, né? O suquinho, né? De pó, de caixinha, que eu vejo que crianças consomem bastante. Então, tudo isso daí contribui para o excesso de peso, né? Lembrando que quem faz a compra em casa não é a criança, é os pais ou avós ou o responsável
que vai ao supermercado. Então, acredito assim, se não tiver em casa, né, esses alimentos, essas guloseimas, já vai ajudar bastante. E também, assim, não é que seja proibido, né? Claro que toda criança gosta de uma bala, gosta de um pirulito. Mas, assim, de não ter no dia a dia, já ajuda bastante, né? Aí vai ter aquele consumo eventual. Dando sequência, então, à nossa primeira parte do programa, a nossa nutricionista Agenar vai continuar, então, a sua fala sobre esse tema muito importante. Dando continuidade às orientações nutricionais, né, em relação a diminuir o consumo de refrigerante. Diminuir ou excluir. O ideal seria excluir mesmo, mas eu falo assim, né, a gente não precisa ser tão radical, podemos fazer mudanças graduais. Então, não diminuir o máximo que puder. E aquela mesma coisa que eu falei, quem faz as compras são os pais, são os responsáveis. Então, questão de não comprar, não ter em casa no dia a dia, já vai ajudar bastante, tanto crianças quanto adultos, né? Refrigerantes, biscoitos recheados, aqueles salgadinhos tipo skinny, né? Que as crianças consomem bastante, que assim, nutricionalmente eles não têm nada, né? Muito pelo contrário, só tem várias substâncias ruins, nocivas ao organismo. Então, é importante também excluir ou diminuir. Em relação ao excesso de gordura, né? Principalmente as frituras, batata frita, os nuggets, né? Essas coisas fritas. Tem muitas pessoas que, às vezes, pela correria, eu vejo assim que faz tudo frito. É carne frita, frango frito, batata. Então, esse é um hábito que tem que ser mudado para a gente perder peso. Ou mesmo, né? Se você estiver aí com o seu peso saudável, né? Não precisa perder peso, mas mesmo para manter, para a sua saúde, é importante estar retirando esses alimentos, né? E evitar também o excesso de carboidrato, né? Muita gente fala de carboidrato, tem pessoas que às vezes param de comer arroz, tá? Não tem essa necessidade de excluir, né? Carboidrato é um macronutriente importante, a gente precisa para ter energia, né? Mas desde que seja consumido na quantidade adequada. E o que nós vemos é o excesso do consumo de carboidratos, né? De arroz, de macarrão. E do macarrão, a gente fala do macarrão instantâneo também, miojo. Que tem e um sushi, então? Também, sushi também tem bastante arroz, né? Se você comer... Hoje virou febre em Campo Grande, né? Onde você vai tem sushi, né? Exatamente, né? Então, assim, não é que a gente não pode comer, mas nós temos que ter o equilíbrio e controlar a quantidade. Né, os carboidratos refinados que a gente fala, que são os carboidratos ruins para o organismo. Os pães, né? Tudo que tem em padaria, né, gente, é puro carboidrato. Então, dá uma diminuída e ter o equilíbrio que vai ajudar você a perder peso. A gerar, assim, um exemplo de carboidrato saudável. Carboidrato saudável os carboidratos complexos, né? Com fibras, né? Por exemplo, as frutas, as verduras, os legumes têm carboidratos, mas são carboidratos bons. Batata doce. Batata doce, aí são as raízes, né? Mandioca, batata doce também são muito bons, porque eles têm fibras e as frutas e legumes são ricas em vitaminas e minerais. Então, é fundamental o consumo, que nem eu falei. Carboidrato é muito importante, mas desde que seja consumido com equilíbrio. Quero agradecer a participação da Agenar, que realizou essa primeira parte aqui da nossa programação, esse tema de grande relevância e importância. Agora vamos conversar com o nosso profissional de educação física, que é o Rony Fross. Tudo bem, Rony? Mais uma vez, obrigado por estar aqui nos nossos estúdios da Rádio Remy, no nosso podcast. Olá, João. Então, dando continuidade ao tema tão relevante, que é a obesidade, né? Eu, aproveitando o que a Gena já falou de tão importante, né? Sobre as estratégias, né? E uma estratégia também fundamental é o exercício físico regular, porque ele sim também vai ser o parceiro ideal da alimentação adequada no combate à obesidade, né? Porque quando você faz exercício físico, você vai ter um gasto calórico e isso vai ajudar a você queimar, obviamente, as suas calorias e vai ajudar nesse balanço energético, no caso negativo. Quando a gente fala em exercício físico,
logo vem na mente de muitas pessoas academia. É necessário a pessoa ir diretamente à academia ou ela pode fazer a atividade física em casa? Então, a academia, sim, é muito importante, né? O fortalecimento muscular, mas a gente sabe que tem outras atividades, né? Vocês têm as atividades aeróbicas, caminhada, corrida, hidroginástica, os próprios treinos em casa podem ser feitos, né? Então, assim, a gente tem uma série de opções que podem ser realizadas. E uma das coisas importantes quando você vai escolher uma atividade, é importante que você escolha uma atividade que você vai ter uma sequência boa, né? Porque às vezes a pessoa começa numa atividade e acaba não tendo uma sequência, né? Tem gente, por exemplo, que gosta de pedalar. Outras gostam da natação, outras da caminhada, outras da corrida. Então ela tem que encontrar alguma coisa que ela se sinta bem. Exatamente. Falando em ciclismo, hoje a gente percebe que Campo Grande, a quantidade de pessoas, né, que praticam o ciclismo é muito maior se comparado a anos atrás, né? Então isso é um ponto muito positivo, né? E na medida também que você tem mais vias onde você consiga, né, fazer isso, é muito importante. Utilizar os parques, né, que são grandes grupos de equipamentos de lazer. Então é fundamental. Campo Grande hoje, felizmente, é dotada, né, de várias áreas, né, que você pode fazer atividade física, né? Então, assim, é importante que você escolha uma atividade que você consiga fazer e que isso seja algo contínuo, né? A atividade física ela é importante de uma forma contínua. Essa palavra contínua teria, assim, no mínimo 3 vezes por semana, 2 vezes por semana? O ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é que você faça 5 vezes por semana, né? Mas se você, de repente, não tem todo esse tempo, o que você fizer já é válido. Eu tenho 2 vezes para fazer. Tudo bem, você faça 2 vezes, né? É claro que em 2 vezes, de repente, os resultados não vão ser tão bons quanto numa quantidade maior, né? Mas o importante é que o tempo que você tiver disponível, você possa utilizar para se movimentar. A Gená estava falando no bloco passado a respeito de organização. O dia tem 24 horas. Dá para a pessoa tirar ali um tempinho para ela poder fazer alguma coisa. Com certeza, né? Então, algumas pessoas às vezes utilizam essa questão da falta de tempo, né? Mas a gente percebe que se organizar melhor, é possível sim tirar um tempo. Às vezes não precisa ser 1 hora, 2 horas, né, de atividade física. Por exemplo, 20, 30 minutos de uma atividade física um pouco mais intensa, já vai te ajudar bastante, né? É a constância. É a constância, né? Então, por exemplo, às vezes tem treinos um pouco menos duradouros, né? De 20 minutos ou até de 15, que também vai ter um efeito positivo na saúde, né? O importante é você se organizar e ser realmente ativo. Muita gente é constante na procrastinação. Amanhã eu faço, e esse amanhã nunca chega. A segunda-feira eu vou começar a minha dieta. E nunca chega essa segunda-feira, não. Tem pessoas que até pagam academia e não vai. João, uma das coisas mais difíceis da atividade física geralmente é o começo, né? Porque a gente sabe que do primeiro ao terceiro mês é um pouco mais difícil. É onde há um período de maior desistência das pessoas, né? Porque o corpo ainda está se acostumando e às vezes a pessoa psicologicamente não está preparada. Mas as pesquisas indicam que a partir do terceiro mês, né, as pessoas tendem a ficar mais tempo. Então, a partir do terceiro mês, as pessoas começam a realmente fazer de forma contínua. Então, isso é muito importante. O bate-papo tá gostoso demais, eu não sei nem se eu tô fugindo da pauta, mas dentro do assunto ainda eu vou aproveitar para poder tirar algumas dúvidas, que pode ser também as dúvidas de outras pessoas que estão nos acompanhando, dentro desse contexto aí. Tem alguns fatores que nós estamos colocando aqui a respeito da atividade física, como bem o Rony colocou, as dores musculares, porque a pessoa começou uma atividade física, ela não tinha esse hábito de frequentar um espaço, uma academia. E tem outro fator também que penso eu, você é a pessoa que pode me responder a todos com total propriedade sobre isso, a vergonha. A pessoa é obesa, aí entra numa academia, vê alguém forte, uma mulher malhada, um homem malhado, e ela tem vergonha do próprio corpo, porque muitos que ali estão são fortes, né? São pessoas que estão já bem preparadas, mas esses espaços, eles são também adequados, propiciados para quem precisa de cuidar não apenas da parte estética, mas
também da saúde. A pessoa tem que vencer esse complexo. João, infelizmente essa é uma barreira ainda encontrada por essas pessoas, né? Por às vezes ficarem inibidas, né? De procurar um lugar onde as pessoas possivelmente já estejam com um corpo mais magro, né? Mas entenda que muitas pessoas chegam também acima do peso, né? Então esse é um processo inicial. E importante também que os profissionais, né? Eles façam uma recepção a essas pessoas e mostrem para elas que o quão importante elas darem esse início, né? A academia é justamente por isso, ou outro espaço que seja, né? É importante que a pessoa vença essa barreira, que ela realmente procure e que se ela for constante na atividade, consequentemente ela vai ter resultados. Então o acolhimento do profissional é importantíssimo. É muito importante ter esse acolhimento, né? Para receber bem essa pessoa, para mostrar que ela está no lugar certo e que o profissional está ali para ajudar essa pessoa. Se você ainda não tem o nosso aplicativo da Rádio Remy, baixe agora no Google Play. Abaixo aqui da descrição do podcast tem um link. Você vai instalar no seu celular, na palma da mão, você vai ter tudo sobre a Rádio Remy, sobre a TV Remy, sobre as nossas programações. 3318-3859 é o nosso WhatsApp. Mande sua mensagem agora ou se quiser tirar sua dúvida com a Genar ou com o Rony, abaixo da descrição do vídeo, você pode mandar sua pergunta que eles respondem para você. Vamos dar sequência então com o nosso profissional de educação física, Rony Frost. Então, ainda falando sobre a obesidade, né, sobre o panorama da obesidade no Brasil em Campo Grande, né? Como é que está a população de Campo Grande, né, e a população brasileira com obesidade? De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, João, quase 26% da população brasileira está com obesidade. Ou seja, aqueles que possuem o MC acima de 30. Enquanto que o excesso de peso, que considera o sobrepeso, ou seja, acima do MC 25, né? Esse número sobe para 60% da população brasileira com excesso de peso, né? São mais de 20 milhões de pessoas no Brasil acima do peso. Acima do peso, bem mais, né? E em Campo Grande, 22,5% da população está com obesidade. E se você considera o excesso de peso e obesidade, né, no caso sobrepeso, mas a obesidade, que é o geral, o excesso de peso, isso dá quase 60% da população de Campo Grande. É muita gente. É muita gente. Por isso da importância da população estar utilizando os equipamentos que tem na cidade, né, para praticar atividade física. Por exemplo, a própria Fundação Municipal do Esporte, a FUNESP, né, tem está presente em vários lugares da cidade, né, com parques, com atividades físicas, com atividades esportivas. Então a população pode procurar esses lugares também para serem mais ativas. A pessoa tem que começar a fazer atividade física, né, pela sua importância, e a gente tem que entender que a obesidade ela tem sérias consequências para o corpo, né? A obesidade em si ela é uma doença, mas ela é fator de risco para várias outras, como por exemplo para diabetes, para hipertensão, né? No caso, por exemplo, do diabetes, o excesso de gordura corporal ele desregula a insulina, que é um hormônio fundamental para regular a glicemia do sangue, né? Então a obesidade ela tem uma relação direta com o surgimento do diabetes. No caso da pressão arterial elevada, no caso a hipertensão, a obesidade também é um fator de risco. Por quê? Porque esse excesso de gordura também ela pode se localizar nos vasos sanguíneos e assim aumentar a pressão e ainda surgir outras doenças piores ainda, como o infarto agudo do miocárdio, como a próprio AVC, que é o acidente vascular cerebral, que o pessoal conhece como derrame cerebral, né? Então a obesidade sim é uma doença crônica muito perigosa, além de estar relacionada a vários tipos de cânceres, né? A obesidade tem relação com vários tipos de cânceres. A obesidade também acarreta problemas posturais, né? Problemas articulares, como artroses, lombalgias, que são aquelas dores na coluna crônicas, né? Isso pode gerar também uma hérnia de disco, né? Causa problemas respiratórios também, né? A obesidade causa problemas respiratórios como a apneia do sono, como asma, né? Isso porque o principal músculo respiratório é o diafragma e esse excesso de gordura comprime ele. E isso afeta a função pulmonar. Então, se você perceber, a obesidade ela é uma doença, causa outras várias doenças, né?
E muito também tem se falado nessas causas, a gente tem observado também essas consequências com relação à Covid, né? A gente percebe uma taxa de mortalidade maior das pessoas com Covid que são obesas, né? Por quê? Porque a obesidade em si ela é uma doença inflamatória. Ela sendo uma doença inflamatória, ela desregula todo o sistema imunológico das pessoas, né? E essa desregulação do sistema imunológico afeta vários órgãos, inclusive os pulmões, que são um dos órgãos mais afetados pela Covid, né? Então, a importância da gente se cuidar e ser fisicamente ativo para evitar esse rol de doenças que a obesidade pode trazer. Está aqui a nossa bióloga, técnica da Secretaria Municipal de Educação da CEMED, está lotada na GEFEM, que é a Gerência de Ensino Fundamental e Médio. Uma grande amiga, sempre a gente conversa, troca figurinhas ali no WhatsApp e hoje está aqui acompanhando essa programação, mas também não vai deixar de falar aqui nos microfones. Professora Leila, que prazer recebê-la aqui hoje também nos nossos estúdios. Tudo bem? Tudo bem, João. Obrigado, viu, pela sua presença, ter feito essa ponte juntamente com a Genar, juntamente com a Cesal, com o Rony, e trazê-los aqui nos estúdios da Rádio Remy. Está sendo de grande valia. Com certeza, esse tema é extremamente importante e o nosso trabalho é esse mesmo, divulgar a saúde, a qualidade de vida, é para isso que nós estamos aqui. Nome bonito, ó, Leila Tatiana Garcia. Muito obrigada. Só chamava de Tati, agora eu sei que é Leila. Vou ter que mudar lá no meu celular, viu? Leila Tatiana. Ok. Esse é o nosso programa Minutos de Saúde, aqui no podcast da Rádio Remy. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas agora eu gostaria das considerações finais da nossa nutricionista, a Genar Arantes. Obrigado pela sua presença aqui hoje, viu, Genar? Eu que agradeço, né? Espero ter ajudado com essas orientações, essas estratégias nutricionais. E agora com o nosso profissional de educação física, o que é bom parece que dura pouco. Passou tão rápido o nosso programa. As suas considerações finais, Rony. João, uma satisfação estar aqui, né? E para as pessoas que estão ouvindo, né? É importante que elas reflitam, né, sobre o tema, né? E que sejam realmente pessoas ativas, né? Para colher os frutos, para ter melhor qualidade de vida, né? Então, é fundamental que a gente faça boas escolhas para colher bons frutos. E bons frutos a gente deseja para todos vocês que nos acompanharam nesse momento de fala, uma palestra, na verdade, sobre a saúde, sobre a obesidade. Que coisa bacana que aconteceu aqui hoje. Curta, compartilhe, deixe a sua mensagem, deixe a sua pergunta que os profissionais de saúde com certeza irão lhe responder. Um beijo no seu coração, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.